Olha quem já está ao vivo para conversar e fazer essa live super especial com vocês. Quem que é a primeira a entrar na live? Andréia! Deixa eu só arrumar aqui o meu microfone para estar 100% para esse momento. Enquanto o pessoal está entrando, eu vou colocar o título aqui da nossa super live. Pode chegar, pessoal, pode chegar, que hoje nós temos live com muito conteúdo. Nosso momento super live aqui desse Instagram. Ok. Bom, sejam bem-vindos a mais um dia de conteúdo comigo. Para quem não me conhece, eu sou Jennifer Moreira, eu sou consultora de carreira e hoje eu resolvi trazer um assunto muito debatido e que nós estamos nesse momento, né, discutindo sobre ele. Pode entrar, já pode mandar sua solicitação, por favor. Nós estamos discutindo, eu fiz algumas pesquisas no LinkedIn com alguns alunos sobre o formato das aulas online. Como que as faculdades estão fazendo? Qual que é esse processo? Os alunos estão gostando? Os alunos estão se adaptando a esse novo formato? Como que tá o ensino? Será que o aluno está aprendendo? Com qual qualidade que isso está sendo feito? E aí, pensando em todo esse conteúdo, eu convidei a Andréia. Essa eu vou pedir para que ela se apresente, né, Andréia? E aí, tudo bem, Jennifer? Seja bem-vinda ao meu Instagram. Obrigada. Eu tô me adaptando a essa ferramenta aqui, apesar de ser super participativa nas redes sociais, eu não ponho muito minha cara, não. E aí eu não tenho microfone como você, tô tentando achar um lugar aqui adaptado do celular, mas tá bom o áudio? Tá dando para ouvir? Tá ótimo, tá ótimo. Ah, que bom. Obrigada pelo convite. Adaptando a live, olha isso. É isso que a gente vai conversar hoje. Uma professora que gosta do tete-a-tete e agora a gente está tendo que se adaptar a esse mundo virtual, a manter o contato com os alunos pelas câmeras, né? Eu que fugia tanto de câmera e você sabe muito bem disso. Bom, gente, deixa eu só falar para vocês um pouco da minha conexão com a Andréia. A Andréia é uma grande inspiração. Ela foi minha professora na minha graduação de psicologia. E pós-formação, nós estamos com um contato muito interessante, né? Uma conexão com os trabalhos, conexão com profissão. E eu não poderia chamar outra pessoa, a não ser a Andréia, para poder compartilhar esse momento como professora, orientar vocês sobre esse momento das faculdades, o que fazer, como fazer e, claro, né? Deixar aquelas dicas da nossa super live que você só encontra aqui nesse Instagram. Andréia, para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse para os alunos, contasse um pouco do seu trabalho hoje, como que é, para que eles possam entender todo esse contexto. Então, como a Jennifer falou, eu sou professora, né? Sou psicóloga também. Minha formação, minha área da psicologia na psicologia social, nas políticas públicas. Eu venho aí de uma longa experiência no campo dos direitos humanos de criança e adolescente, como professora do Centro Universitário UNA, do curso de psicologia. Já dei aula também em outras universidades, mas hoje meu foco é a UNA. E num desafio aí como gestora dos cursos de pós-graduação, como, né, coordenadora acadêmica estratégica dos cursos de pós-graduação da UNA e do UniBH. E a gente está agora, nesse momento, vivendo uma grande mudança de cenário, né? Como eu escrevi ontem, por mais que a gente já falava que a tecnologia ela ia invadir, que a transformação digital tinha chegado com tudo, que o ensino à distância era a nova realidade, mas a gente não esperava que a gente precisaria de fazer uma mudança tão radical. E eu estou falando a gente, pessoas, né? Especialmente no campo da psicologia, nós ainda temos uma certa resistência, com poucas experiências de aulas online. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, bater um papo. Claro. Eu já fiz aqui algumas anotações, o pessoal já está acostumado com o meu caderninho das perguntas, ó, cheio de perguntas para você. E eu gostaria que você começasse contando como que está sendo a sua experiência como professora nesse formato online. Só para a gente adiantar, eu fiz uma pesquisa no meu LinkedIn. Cadê o pessoal do LinkedIn?
Aproveitando, o pessoal do LinkedIn manda um oi para saber que vocês estão aqui acompanhando a nossa live. Eu fiz uma pesquisa. E os meus alunos também, porque vai valer ponto, vai ter chamada, todo. Ótima estratégia da professora, né? Vir acompanhar a live e ganhar ponto. Muito bem, viu, Andréia? Alunos da Andréia, por favor, mandem assim, vim como a Andréia, para que a gente possa saber quem está acompanhando a nossa live. Andréia, eu fiz essa pesquisa para perguntar como que estava esse mercado das faculdades, né? Das instituições de ensino. Como que estava sendo feito? Quais são as atitudes? Quais os formatos e as modalidades de aula? E aí eu vi que tem algumas que não adaptaram a esse formato, que interromperam esse momento de ensino. E aí eu queria saber de você como professora. Como que está sendo você que teve essa experiência, né? Você já me falou que você já teve algumas aulas no formato online, mas a sua maior experiência foi nesse formato presencial. E eu sei que você gosta dessa conexão, né? E como que está sendo para você hoje? Me fale o seu relato como professora. Ministrar as aulas por videoconferência. É um grande desafio. Eu tenho percebido nos grupos de professores e nas discussões que em algumas áreas do conhecimento, para alguns cursos, isso é mais fácil, né? Isso já faz parte da rotina deles, alguns cursos da área de TI, isso está dentro da rotina da área do conhecimento. Para nós da psicologia, que gostamos tanto do contato, que o grupo é tão importante, que a roda é tão importante nos momentos de debate, de discussão, realmente foi muito, no primeiro momento foi impactante no sentido que a gente via que não tem outra solução nesse momento, né? É a forma que a gente tem para garantir a qualidade, para garantir o ensino, porque a gente não sabe quando que nós poderíamos voltar e como que isso vai ser impactado no nosso calendário. Então, a semana passada foi uma semana muito difícil, eu falei com todos os meus alunos, cada aula que eu entrava, porque a gente não está fazendo ensino à distância, a gente está dando aula ao vivo, com interação, com participação das crianças, da família, com microfone que não funciona, com todos os imprevistos que também acontecem dentro de sala de aula e que a gente tem que lidar com isso. E o que eu disse para os meus alunos, a gente tem, hoje eu vi uma pesquisa, Jennifer, que 70% dos professores presenciais não estão preparados para o ensino à distância. Que eles não têm ferramentas adequadas, porque uma coisa é você ter uma didática e preparar uma aula para o presencial, outra coisa é você preparar uma aula para o online. E a gente teve 4, 5 dias para fazer essa mudança de chave. Exato. É claro que a gente está numa instituição, e aí agora eu tenho que falar, né, da UNA e do Grupo Ânima, que trouxeram uma série de formações de capacitação para a gente ao longo dessa semana, que prepararam materiais incríveis, que disponibilizaram inúmeras plataformas para que a gente pudesse também se preparar. Mas eu disse muito para os meus alunos que era uma semana de aprendizado. Então, na semana passada, eu dei 3 dias de aula online e foram o primeiro dia, meus alunos da pedagogia que estiverem aí, que estrearam comigo, elas sabem o quanto que foi para a gente doloroso no sentido de achar um método, uma forma que conseguisse atingir todo mundo. Passada essa primeira semana, a gente já está se adequando, a gente já está encontrando metodologias, a gente está percebendo o que não funciona, o que funciona, né? A gente está sentindo mais o perfil das turmas e o perfil dos professores, porque nem os professores nem os alunos estavam preparados. A fala dos alunos muito eu não queria um curso online, eu comprei um curso presencial porque eu queria estar dentro da faculdade. E a gente entende isso, né? O curso não é online, é um momento que a gente está vivendo e que a gente precisa de cumprir. A gente precisa de cumprir um calendário, a gente precisa de cumprir um currículo, mas a gente também precisa de, nesse momento, estar todo mundo junto. E eu estou percebendo uma solidariedade muito legal, grupos de alunos formando salas virtuais paralelas para ajudar os outros a se conectarem, a dizer como é que usa a ferramenta. Então, isso também está sendo muito legal. Uhum. E você consegue perceber, ok, você já falou da sua experiência como professora, né? Esse momento, até mesmo da sua dificuldade no começo. Eu acredito que o microfone para ligar o Zoom, para ter aquela quantidade de alunos. Um monte de gente falando, na sala da pedagogia tinha 50 mulheres falando ao mesmo tempo, ninguém conseguia desligar o microfone, chega um ponto que era engraçado. Nas dúvidas, né? Porque na sala de aula a gente consegue controlar, o aluno conversa com um, e no Zoom vocês utilizam uma plataforma aberta? Como que é?
Então, hoje a UNA está usando o Zoom e o Google for Education. A gente também tem a plataforma, né, com a plataforma do Google, que também é muito legal. Todos dois têm a ferramenta do chat. Então, nos primeiros dias, a gente tentava microfone. Então, salas maiores, a gente precisa de uma disciplina maior, mas os próprios alunos, eles acabam impondo isso, assim, eles acabam pedindo para que cooperem, né? Se anotei também aqui no meu caderninho, que eu também fiz um caderninho, que o barulho da casa é indiscutível, né? Tem televisão ligada, tem mãe falando, tem pai contando caso, e os próprios alunos vão se policiando em relação a isso. Mas o chat tem sido uma boa ferramenta de interação e outras ferramentas, assim. Grupos de WhatsApp surgiram, muitos grupos de WhatsApp para poder fazer discussões. E aí que a gente vai deixar aí para o final da live. E eu levantei uma série de outras ferramentas super legais, interativas na internet, que os alunos podem construir trabalho em grupo, que eles podem conversar no paralelo. Na sala de aula, a interação tem sido muito legal nesse sentido do chat. E também agora o microfone já começa a ser mais dominado pelos alunos e eles começam a entender o momento de ligar e desligar o microfone para participar. Sim. Eu acho engraçado porque eu tenho, né? Eu tenho a minha irmã que ela tá fazendo no formato online. E aí ela tá sentada no computador. Mas ela é nossa aluna. Ela é aluna da psicologia e tá fazendo aula ao vivo. Com você, né? Na verdade. E aí a gente passa perto dela e chama, ela fala assim, eu estou na faculdade. Eu acho muito engraçado. Isso. Porque a gente ver como que os alunos estão se adaptando. E no começo pode ser que teve sim essas dificuldades de como fazer. E eu vi alguns stories, né? Você fez um print e tinha muitos pais, tinha irmãos, estava em casa. E mesmo assim eles estão se adaptando. Então o filho está aqui, deixa eu colocar ele no meu colo, mas mesmo assim eu vou aprender. E eu achei muito interessante também a abertura dos outros, sabe? A abertura dos outros alunos, de trás, sim, deixa aí com seu filho, peraí, vamos esperar um momento, e agora você está trazendo essa informação, né? Vamos fazer um grupo para ajudar quem não tem conhecimento. Que foi um questionamento que eu recebi no meu LinkedIn também, de algumas pessoas falando que não tinham acesso à internet, que não tinham possibilidades, que não sabiam como utilizar o Zoom. E falando isso, já estou satisfeita. Eu já consigo perceber o quanto que as pessoas estão se doando para o outro. Sim. Então, se o colega não sabe, eu vou criar um grupo para ensinar como entrar no Zoom, o que a gente pode fazer. Fantástico. Semana passada, na minha turma de contagem, na sexta-feira, uma aluna estava parada na porta do campus, e o campus fechado, porque na sexta a gente fechou tudo, né, diante da situação. E aí ela estava sentada no chão, na porta do campus, no início da aula, e falou assim, eu vim para cá, professora, porque eu não tinha internet. Eu saí do trabalho e não ia dar tempo de chegar em casa, eu moro muito longe. Então, eu vou ficar aqui até enquanto tiver luz, mas na hora que escurecer, eu vou ter que sair da aula. E aí, uma das alunas disse assim, na semana que vem, você vem para minha casa. Eu moro do lado, perto do seu trabalho. Vai dar tempo, você vem para cá e a gente assiste a aula junto. Isso é muito legal. Isso é muito legal, ver a solidariedade das pessoas agora entendendo que é um momento que a gente está passando. É um momento emergencial, vai passar e tem que passar logo, mas a gente precisa se adaptar e um ir ajudando aos outros. São esses formatos, são situações que iriam acontecer, né? Que poderiam acontecer dentro de sala de aula e que as pessoas estão conseguindo trazer para o online, né? Exatamente, exatamente. Que é uma situação fácil de acontecer. Eu fico muito satisfeita, porque eu sou totalmente a tecnologia, eu sou totalmente do online. E aí eu falo que eu tive um questionamento, né? Como que as pessoas iriam se adaptar nesse momento, já que existe tanta crítica para online e etc. Mas hoje, consegui perceber essa adaptação, sabe? Então, essa disponibilidade. Se você não tem na sua casa, pode vir para minha que eu vou te ajudar. Vamos estudar dessa forma. Isso me passa uma tranquilidade. Eu confesso que eu estava até um pouco preocupada, sabe? Conversei com muitos clientes que estavam nas faculdades, que estavam estudando. Como que estava sendo esse processo? E você me falar isso, dessa ajuda, desse apoio, é assim uma satisfação de saber que os alunos estão conseguindo se adaptar e que eles estão conseguindo tirar oportunidades, não só de aprender, mas também de ajudar o outro. Oportunidades, você fala também de conhecimento, né? Assim, não é um mar de rosas, né? É uma outra forma de estudar, exige de você uma outra forma de concentração. Ligou aqui para mim.
meu celular estava tocando. Existe uma outra forma de concentração. A gente tem que reaprender a aprender, porque estar na sala de aula, às vezes tem pessoas que vão aprender mais ouvindo, tem pessoas que vão aprender anotando, tem pessoas que vão aprender vendo o slide. E agora elas têm que descobrir outras formas de aprendizagem. Não dá, eu acho que é preciso de criar uma rotina, de entender que é o horário de aula. Não dá para ficar deitado, vendo televisão, vendo a novela e falar que está assistindo aula. É horário de aula, né? Então, quanto mais você manter em um ambiente que te propicie prestar atenção, que te propicie criar uma forma de aprendizagem naquela metodologia, melhor. Mas não, claro que tem pessoas que vão ter muito mais dificuldades. E aí eu também tenho visto um apoio institucional muito forte, um apoio do próprio núcleo de apoio psicopedagógico da UNA, os professores, assim, que têm, no particular, conversado com vários alunos para tentar apoiar de outras formas, né? A própria instituição. Então, a gente está se apoiando para encontrar aí uma melhor forma, porque nem nós, professores, nem os alunos estávamos preparados para isso. É óbvio, tem professores que estavam, eu tenho aprendido com vários colegas que estão trazendo metodologias, que estão trazendo ferramentas, que estão dizendo que para eles está funcionando tudo muito bem, mas especialmente nós da psicologia é uma mudança, uma disrupção muito forte, porque a gente sempre trabalhou no presencial, a gente não tinha experiência do online, né? Então, é literalmente essa adaptação, né? Até a forma de aprender. E eu falo muito com clientes, que eles me trouxeram alguns questionamentos, sabe? Até mesmo da qualidade, de como que vai ser o final desse semestre, como que vai ser levar essas informações para a empresa, a execução do que eles estão aprendendo. Então, eu falei para todas as pessoas que cada indivíduo vai precisar se adaptar para aprender de alguma forma. Como você disse, tem alunos que já assistiam, pode ser que eles já faziam esse modelo, né? Já faziam cursos, já tinha essa facilidade de aprender a ter esse contato físico. Mas cada pessoa vai precisar se adaptar e é um teste. Eu falo muito com eles, é um teste. Para você conseguir identificar qual que é o melhor formato para você. Eu falo, tenta todas as possibilidades. Então, finalizou a aula, vai lá e faça um resumo. Gravar, porque às vezes você pode ficar com dúvida, talvez você não consegue concentrar tanto com a quantidade de pessoas. Às vezes está em casa, tem pessoas, eu falei, grava a aula ou grava o áudio, mas tenta todas as possibilidades, porque precisa ser feito assim. Mas fazer com que esse momento de aprender tenha um resultado. E não adianta a gente falar que existe uma forma única, né, Andréia? Não. Existe uma forma única. Lógico que tem um ponto positivo, esse momento, essa aproximação, saber que um aluno está ajudando o outro, que estão criando possibilidades. Mas não existe um padrão. Quem dera se existisse a forma do bolo, né? Os ingredientes. Mas a receita, né? Uma receita não tem. Cada aluno vai ter o seu processo e eu falo muito isso com eles. Faça um teste. Qual o formato? Se é fazendo um resumo, se é durante a aula mesmo, sabe? Gravar a tela e ir se adaptando da melhor forma que você tenha esse resultado. E o resultado esperado por cada um. E aí, já entrando nesse assunto, quais as dificuldades que você, como professora, que está de frente nessa situação, quais as dificuldades que você consegue perceber dos alunos? Estou falando dos meus alunos, né? Que também tem um outro perfil. A tecnológica, realmente mexer em um programa, desligar o áudio, colocar o vídeo, prestar atenção na fala e no chat subindo. Eu estou aqui toda hora querendo ler o que as pessoas estão escrevendo e tentando prestar atenção. Isso não é fácil fazer, né? Atenção periférica e atenção focada. Uma coisa que os meus alunos têm dito muito é o trabalho em grupo. Né? A gente entra agora em algumas fases que eles precisam de fazer pesquisas ativas, buscas ativas, e aí os grupos, eles têm dito da dificuldade, mas que não é diferente do presencial, porque eles também já faziam muito trabalho em grupo à distância. Eles já usavam ferramentas do Google Docs para poder editar, grupos de WhatsApp. Então, agora é uma outra forma também de se adaptar ao trabalho em grupo. Mas muitos estão dizendo da falta do contato físico, né? Do abraço no final da aula, da troca de olhares, de buscar o professor na hora que está saindo no corredor para falar alguma coisa. Mas rapidinho a gente vai retomar isso e a gente vai dar muitos abraços. E sobre produtividade da aula?
como professora, eu também sei como que é o dia a dia da aula, né? A gente tem aquela agitação, muitas pessoas Uhum. vêm do trabalho, vêm do estágio. Como que está sendo a produtividade? Você sente que nesse formato online você consegue ter mais produtividade do tempo de aula do que no presencial? Eu não sei se é produtividade, assim, sem dúvida a aula rende mais. Aham. Né, no presencial acaba que as pessoas interagem, conversam mais, perguntam mais, interrompem, mas é uma interrupção boa, é uma interação boa, que às vezes a gente, né, interrompe mais, o tempo da aula é mais corrido. Eu tenho percebido que no online a aula tem durado, o tempo tem sido mais longo e tudo que tem sido planejado está sendo cumprido, que às vezes no presencial a gente tem que remanejar o nosso planejamento. Agora, está muito cedo, eu avalio muito cedo para a gente falar de produtividade em termos de aprendizagem, né? Eu sempre faço isso, vamos fazer um resumão do que foi falado na semana passada, na última aula. Também estou fazendo com uma turma como teste, que a turma, eles fazem um mapa mental sobre a aula e na próxima aula está todo mundo disponibilizando em um Google Drive, que aí todo mundo pode ver o mapa mental do outro, sobre o resumão do que foi a aula. Acho que depende também muito se é uma disciplina mais teórica, se é uma disciplina que ela converge teoria com uma parte mais técnica, né? Entendi. André, agora eu queria que você falasse um pouco em nome da instituição, né? Como eu disse para você, eu fiz essa pesquisa e eu fiquei preocupada de algumas instituições não estarem nesse momento, né, nesse formato de aula. Como que foi para você? Eu sei que você é coordenadora da pós, né? Tomar essa decisão de ir para o online. Então, a Anima é uma instituição muito forte, muito grande, né? E ela tem por trás um setor de transformação digital muito, muito sério, com pessoas que estão super avançadas nessa discussão. É claro que foi uma mudança muito rápida. As pessoas trabalharam no final de semana antes da gente entrar muito para que tudo tivesse ok, para que todos os sistemas estivessem funcionando. Mas acredito que para a Anima, isso, inclusive a Anima disponibilizou para outras instituições a expertise dela, a metodologia, as plataformas para outras escolas que quisessem, né, fazer essa troca, como uma forma de incentivo mesmo, e desse momento de solidariedade, porque não são todas as instituições que têm uma equipe técnica tão boa na área de transformação digital e TI como a Anima tem. Então, para a gente, é uma decisão também pautada no MEC, em que a gente não está fazendo uma mudança para um ensino à distância, e sim se adaptando a um momento que nos exige agir com cautela, mas emergencial. Ontem eu fiz uma associação que na hora foi do nada, assim, né? A nossa psicologia sabemos de onde que vem esse do nada, mas na hora eu fiz uma associação, uma comparação, que meus alunos sabem, eu trabalhei pós-terremoto do Haiti, na instituição onde eu trabalhava, que foi um momento de emergência, né? Que a gente fala de psicologia das emergências. E aí ontem eu fiz essa associação, assim, que pós-terremoto, quando a gente foi reconstituir o trabalho, as equipes dos escritórios, depois de tudo que tinha acontecido no Haiti, a gente ainda estava vivendo um momento que, e agora, para onde a gente vai? Meu sentimento era um pouco esse, assim. E agora, para onde a gente vai? Mas eu tinha por trás uma instituição que não teve dúvidas que a gente ia por um caminho que é o caminho das tecnologias, da transformação digital, é o caminho do mercado. E foi um caminho muito acertado, porque a gente não perdeu um dia sequer de aula, continuamos com os mesmos horários, os mesmos professores, e mais uma vez, com muito suporte, com qualidade de material, com qualidade de plataforma e com suporte tanto para os professores quanto para os alunos. Mas sei que não é uma decisão, eu não estou por trás do trabalho de TI, eu não estou por trás do trabalho de transformação digital, mas sei que é uma decisão que impacta muito o trabalho das pessoas, né, da área de TI. Mas posso dizer que no Grupo Ânima isso foi muito rápido, muito fácil e com pessoas o tempo todo ali no suporte dessa emergência e dessa urgência que foi o caso. Entendi. Bom, vamos deixar agora, eu vi que você fez a sua listinha, vamos passar agora as dicas. Eu recebi algumas perguntas de como se preparar para a online. Uhum. Pós-aula, como que seria? Quais as dicas? A gente já falou um pouquinho, né? Essa ideia de escolher um ambiente em que você fique à vontade. Mas você como professora, vamos falar um pouco das dicas. Quais seriam as outras dicas que hoje
você consegue passar aqui para os alunos. Inclusive, eu acabei de ver uma informação da Denise, falando que esse final de semana será a primeira aula dela online. Então, quais Sim. as dicas que você gostaria de compartilhar para as pessoas que estão conhecendo agora esse mundo? Então, a primeira coisa, leiam todos os informativos que as escolas mandam, porque as escolas estão mandando manuais de como Ou aqueles entrar. mandam, entende? Porque assim, a gente manda, né? Isso foi um tema de polêmica na minha sala na sexta-feira passada. Se tiver alguém aí da turma se manifeste, a turma chegou a entrar num atrito por conta de microfone, de que eu não sabia mexer. E uma das alunas fez a fala assim: gente, tem uma semana que nós recebemos um manual todo com print, com desenhos de como fazer, de como entrar, como desligar o microfone. Então, primeira coisa, leiam os manuais. Os manuais, eles são feitos para isso, para que a gente entenda como que funciona a plataforma, para que a gente entenda como que desliga o microfone, como é a melhor forma de utilizar, né? Como que é a interação. Então, o manual e os desenhos, eles ajudam muito para que a gente comece já a entrar na sala entendendo alguma coisa de como que funciona, o que que a gente está... Qual sala que é essa, né? E aí, para quando entrar dentro da plataforma, para a hora da aula, que entenda que aquilo ali é a sua aula. Não é um vídeo que você está vendo na internet que você pode pausar e depois voltar. Né? Que você pode parar para conversar com sua mãe, com seu namorado, com seu filho e depois voltar. Esse é o horário de aula. É muito importante conversar com a família, com as pessoas que moram com você, com as pessoas que estão ao seu redor e dizer que, olha, esse é meu horário, eu estou em aula, então, por favor, para tentar... Eu sei que às vezes, né, os ambientes da casa não são propícios para isso, as pessoas tiveram que adaptar. Então, agora é o momento também da família, das pessoas que moram ali, compreender que é a hora de aula. Por mais que a gente tenha filho pequeno, que eu já tive que dar 3 vezes o recado, não vem aqui agora não posso falar com você, abaixa a televisão. A gente sabe que é assim, né? Mas também eu tenho percebido dos meus alunos que nem tanto é a família que tem interrompido, são eles que estão com a TV ligada, vendo novela, vendo filme, né? Distraindo com outras coisas. Essas distrações, elas têm em sala de aula? Tem. O telefone tá lá, o WhatsApp tá lá, mas é menor. Então, é importante entender que é aula. Eu sempre falo com os meus alunos no início da aula: abram as câmeras, eu quero ver a cara de vocês. Não, pelo amor de Deus, eu tô descabelada, eu tô com roupa assim, eu tô... Não, gente, vocês iriam pra aula assim? Então, vão minimamente, eu posso estar de short aqui, ninguém tá vendo. Mas vamos minimamente, né, dar uma arrumadinha, para que, inclusive, isso é importante para a gente, isso é importante para a motivação, isso é importante para que você se mantenha motivado. Então, se preparar. Você está indo para aula, você não está deitado vendo um filme Netflix no seu quarto. Eu falo isso muito com meus clientes. Se preparem para ir para a faculdade. Se preparem para ir para a aula, como você fazia antes. Então, se precisar trocar de roupa, troque. Se precisar levar todo o material, por exemplo, se você está no formato online, então por que você não vai ter o caderno para anotar? Onde que você vai colocar as informações? Então, leve todo o material como se você estivesse na sala de aula. E aí eu ouvi uma vez a pessoa falando assim, mas eu gosto muito dessa flexibilidade, porque aí agora eu vou poder fazer a faculdade no horário que eu quiser. Não é bem assim. Como você bem disse, né? Não é vídeo, não é gravado. Se você para um minutinho do momento que o professor está ensinando, é como se, na sala de aula, literalmente, né? Se você para um minuto, o professor está ensinando para você ver o que está passando na televisão, não tem como você voltar. Não tem como você dar pausa na videoconferência. Exatamente. E Então, abrir a câmera para a gente é muito importante. Eu quero muito ver o rostinho dos alunos. Outro dia, a Luciana tá aí, eu vi uma aluna minha da pedagogia, acabou de comentar. Ela apareceu e eu falei, não, mas que cara é essa? Ela, peraí. Foi lá, arrumou o cabelo, voltou. Quando ela voltou, eu falei, nossa, muito boa. Gente, mas a Luciana mudou. É isso, eu quero ver a carinha. Então, abram as câmeras na hora da aula, é importante. Esteja ali, né? Isso é muito bom para o professor. Eu tive alguns casos, né? Eu vou ficar com a câmera desligada. Eu falo, gente, vamos deixar as câmeras ativadas, porque é bom para mim. Eu me sinto próxima, eu consigo ver se o que eu estou falando, porque na sala de aula, né, André, nós fazemos assim. Você está passando um conteúdo e você fica avaliando a reação dos alunos e daquele jeito, né? Você fala uma coisa, eles, como assim? Então nós ficamos avaliando essas reações.
E aí, na videoconferência, eles querem ficar à vontade, vou desligar. Mas é bom para o professor, o nosso contato com o aluno. É para saber quem entendeu, você consegue até pontuar, né? Não, João, mas olha só, você entendeu? E você Exatamente. era um aluno que tinha uma dificuldade e que esse assunto vai ajudar. Então, ter a câmera ligada é muito importante nesse momento. Um outro ponto também que a gente pode colocar como uma outra dica é se atentar aos horários. É. Presencial, você chega, você pode chegar 15 minutos atrasado, você pede seu coleguinha do lado, né? Como que foi, o que a professora passou até então. E aí tem coisas diferentes. Nesse formato online, por videoconferência, não tem como você pedir para o coleguinha o que o professor fez até então. Nesse Uhum. formato, não tem. Vocês estão usando a ideia ainda da chamada no online? Sim, a gente está fazendo chamada no online. Exato. Então, antes era muita cobrança de chegar no horário por causa da chamada. Hoje a sua cobrança é de chegar no horário para você conseguir pegar todo o conteúdo. Então Sim. mudou a perspectiva. E não tem seu colega do lado para passar todas as informações. O que o professor passou até então? E aí eu falo muito mais, porque agora não tem desculpa do trabalho, agora não tem desculpa do trânsito, agora não tem nenhuma desculpa para você não estar no horário da aula, né? Uhum, uhum. A gente tem ainda alguns alunos que estão trabalhando, né? Especialmente os que trabalham no comércio, nos supermercados, farmácia. E para alguns, o trânsito para a faculdade, ele era um trânsito que realmente ele conseguia chegar no horário. Próximo Para do que ir para casa tem causado um certo transtorno, um pequeno problema, mas também a gente vai adaptando. Ele começa a ouvir no ônibus e aí depois ele chega em casa. Muito importante, Jennifer, a gente destacar isso também, ficar de iniciativa para as outras universidades, para as outras faculdades. O Grupo Ânima fez uma parceria com a Vivo, então cliente Vivo, ele está com 5 gigas de internet gratuita para todos os alunos que são clientes Vivo, bom. porque a gente sabe também que a internet é um problema para esses alunos, né? Nem todos têm Wi-Fi ou um pacote de dados que suporta aula todos os dias online. Andréia, para a gente finalizar, e eu vou pedir ao pessoal, vocês podem deixar as perguntas, que eu vou fazer a última pergunta para a Andréia e depois nós vamos passar aqui com as informações de vocês. Ontem eu vi que você participou, eu tive uma live com a doutora Joyce e nós estávamos falando justamente sobre os contratos, né? Uhum. Colocou uma situação dos alunos que não conseguem participar agora desse formato de aula. Você, como professor e como representante de uma universidade, quais são as possibilidades? Você já me disse uma, né? Se o aluno que questionar que não tem internet, vocês já têm essa parceria com a Vivo e que vocês já conseguem trazer esse benefício para o aluno. Mas e se o aluno questionar que não tem computador, que ele não pode ir naquele horário, alguma situação? Quais são as possibilidades que hoje a UNA está oferecendo para os alunos? Então, a gente até saiu o decreto do governo do estado, os laboratórios de informática estavam sendo preparados dentro das normas, com a distância entre cada máquina, com álcool em gel, com toda a limpeza adequada para receber os alunos que não pudessem vir à aula de casa ou em outro espaço. Agora está sendo tratado caso a caso. Então, todos os alunos que estão manifestando, a diretoria, né, os diretores, os coordenadores, alguns professores, a gente tem tratado caso a caso para ver as possibilidades que esse aluno tem para fazer a aula e para participar. Não existe hoje um pacote que é para todo mundo, porque a gente também está vivendo o fechamento do campus do ponto de vista administrativo, né, por conta do decreto que a gente está cumprindo do governo do estado. Mas cada aluno está sendo tratado e cuidado no seu individual para que ele não perca as aulas. Bom, muito bom. Bom, pessoal, agora nós vamos aqui passar as informações. André, você quer ficar à vontade para olhar as perguntas? E Pode olhar, porque eu não tenho muita habilidade com isso. Ou eu mexo ali para ver as perguntas, ou eu vou ficar mandando um beijo para um tanto de gente que está falando aqui, que estava preocupado com a nota, que está preocupado com a chamada. A Luciana foi super participativa na nossa live. Ela A mandou Luciana é minha aluna da pedagogia, que foi arrumar o cabelo na quarta-feira e voltou toda arrumadona. Ela mandou vários coraçõezinhos. A Vanilda tá com coraçãozinho para Andréia. As anotações, o pessoal gosta das anotações. Tem uma pergunta. Eu não estou conseguindo me concentrar e me manter motivada. Como faço?
Nossa, realmente é um momento em que a saúde mental nossa, ela está sendo muito abalada, né? Não é só por conta da aula online, é por conta de todas as notícias que a gente tem escutado, que a gente tem lido, de tudo que está aparecendo na internet, nas mídias. Então, realmente está um momento delicado para nós, enquanto seres humanos, sujeitos, das incertezas, da angústia. E motivação é um dos principais fatores para o engajamento e para o aprendizado. Procura ajuda, tem uma rede de pessoas, de psicólogos que estão fazendo acolhimentos voluntários. O Café com o Professor vai lançar amanhã, esses dias, um projeto super bacana, voluntário também, para acolher esses alunos, as pessoas que estão com mais dificuldades. Na UNA, a gente tem um núcleo de apoio psicopedagógico que está fazendo esse acompanhamento e ajudando a encontrar ferramentas. Mas eu acredito que a principal estratégia nesse momento é procure seus professores. Porque juntos vocês vão encontrar uma forma que vai ser mais adequada para você, para que você se engaje e pense que vai passar. Tá, né? Tá acabando, daqui a pouco a gente está voltando para o presencial e a gente vai voltar a se conectar. Eu escutei da Patrícia Brasil, ela fala muito sobre esse momento, né? E eu escutei ela falando, eu gostei bastante da fala dela sobre motivação. Ela falou assim, olha, todos nós estamos passando. Não é só você como aluna, sou eu como consultora, é a Andrea como professora, é o seu colega de sala, é o seu colega de trabalho. É um momento em que precisamos nos adaptar, isso é fato. E é todo mundo, todos estão se adaptando. No final, nós precisamos passar por isso, tentar encontrar o melhor formato, as melhores formas de passar por essa situação, cuidando da saúde mental, cuidando da sua família, cuidando do seu trabalho. Sabe para quê? Para quando tudo isso passar, que eu, a Andrea, que você, Luciana, todos nós estejamos fortes. É isso. Fortes. Isso. Porque Isso. a gente vai começar. E nós precisamos estar fortes. E esse período é muito importante para construir tudo isso para quando acabar. E procure ajuda mesmo, não tenha vergonha e medo de dizer não estou dando conta, tá difícil, falta motivação. Eu sei de duas professoras da UNA, né, da psicologia, que são mais do campo da clínica, a Camila Fardini, a Aline Ottoni. As duas estão disponibilizando atendimento e acolhimento aos alunos, as duas postaram essa semana no Instagram. Então, busquem tanto um apoio para cuidar da sua saúde mental, mas não deixe de sinalizar para o seu professor que você está com dificuldades, que está faltando motivação, porque vocês podem junto encontrar outras ferramentas e outras formas de trabalhar. Essa situação é aquele momento final de aula, né? Eu, como aluna, vou compartilhar minha experiência. Eu aproveitava muito desses momentos, né, André? Em 10 minutos eu estava ali para conversar com o professor. Então, no presencial tinha muito isso, né? Você chegava com o professor, eu não estou motivada, não estou conseguindo aprender, estou com dificuldade. Tem alguma coisa que esse aluno pode fazer nesse momento que não são os 15 minutos depois da aula, né? Mas é essa mensagem. Enviar para o professor, falar da aula, como foi, qual que é a dúvida. Vocês, a importância. Vocês precisam pensar que vocês ainda têm os professores. Isso. Não é porque está online que vocês perderam o contato com o professor. Ao contrário. Agora vocês têm mais possibilidades, né? A gente tá ficando um pouco maluco, né? Porque meu WhatsApp agora virou 24 horas, estou brincando. É uma ferramenta importante, é um contato que o aluno tem e aproveitem isso. A gente tem aí WhatsApp, Instagram, Facebook. Os professores hoje estão nas redes disponíveis junto com os alunos. Muito diferente de quando eu estudei há alguns anos atrás, meus alunos sabem, eu brinco muito com isso, né? Que eu entrei na faculdade há 21 anos atrás, apesar eu tinha só 10 anos de idade quando eu entrei na faculdade. Eu não podia parar os meus professores no corredor, eu não podia abordá-los no final da aula. Era um distanciamento gigante em que a gente não podia ter contato. Foram pouquíssimos professores que eu pude ter um contato mais do individual. E são exatamente esses professores que viraram minha referência, foram exatamente esses professores que me indicaram para o mercado quando eu me formei, são exatamente esses professores com quem eu tenho contato hoje e que eu continuo aprendendo com eles. Hoje o mundo é muito diferente, os professores estão nas redes sociais, os professores também estão no contato com os alunos no tempo, né, no dia a dia. Então aproveitem nesse momento também para se aproximar dos professores. E eu posso dizer muito isso da minha formação como psicóloga. E eu falo que foi muito a minha construção para ser
e atuar da forma que eu atuo hoje. Porque eu não tinha só um professor, eu tinha inspirações dentro de sala de aula. E aí foram essas conexões. Eu acho que isso foi um grande diferencial. E eu posso até afirmar isso sem problema nenhum. Por ter estudado na UNA, eu acredito que esse grande diferencial é esse contato que nós, alunos, podemos e temos com os professores. Isso foi essencial para a minha formação. Tanto que nós estamos aqui hoje, né? Da sala de aula, e nós estamos aqui hoje com essa conexão. E não é só no ao vivo, é também no lado profissional, é no nosso trabalho. Então, isso... Quantos projetos juntos a gente fez, né? Eu me lembro o dia que a primeira vez que eu fui fazer um curso seu, que você me chamou de professora, e eu falei, eu não sou mais a sua professora. Imagina, gente, eu vou ministrar um curso, quem tá lá? Minha professora. Eu não sabia nem lidar com essa situação. Deixa eu ver mais uma pergunta para que possamos finalizar. Ó, o Gutenberg falou SOS câmera, viu, pessoal? Na aula de hoje, André, eu tenho certeza que todos vão Todas deixar... as câmeras estarão abertas. Olha que legal que a Vanilda falou. A Vanilda, ela não ia perder essa live. Ela chegou a me mandar uma mensagem confirmando o horário da live de hoje. Que legal! Vanilda tá falando, montei uma sala da UNA na minha casa. Ou seja, ela montou a sala de aula, onde ela iria estudar. Muito bom. Isso é uma ótima estratégia. Tem até essa questão de distração, né? Quando você tá nesse local específico, você não vai se distrair. Sim. Eu vi até aqui no Instagram uma moça falando que eu achei super interessante. Ela falou, a minha principal distração é a minha cama. Porque aí ela tá estudando no quarto. Ela falou, eu fico todo olhando pra cama, eu quero deitar o tempo todo, eu quero sentar e ficar usando o telefone. Então, se você está percebendo que existe essa distração no lugar onde você está estudando, troque. Vai para outro local, vai para o corredor, vai para a copa, vai para a cozinha. O ruim da cozinha é que a gente come, né? Não, na cozinha não dá. Na cozinha não dá porque os alunos ficam comendo e fazendo vontade na professora. Todo dia eu peço um pouquinho do que eles estão comendo e ninguém me dá, Jennifer. Vamos descartar a cozinha, então. Bom, pessoal, quero agradecer o contato de vocês. Eu gostei bastante. Andréia, muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Vamos fazer lá, eu sei que no final você deixa no dia seguinte, né, no LinkedIn, um material. Eu levantei aqui algumas ferramentas, alguns sites gratuitos que a gente pode usar para melhorar essa interação, para fazer trabalhos mais divertidos, mais visualmente bonitos. Eu vou te mandar para que você coloque lá também. Ótimo. Então, alunos, podem se preparar. Após a nossa live amanhã, vai estar no LinkedIn. Vou compartilhar para que a Andréia também possa colocar no perfil dela. Eu crio um e-book com todas as perguntas e aí eu vou colocar essas dicas no final. Bom. Andréia, você quer se despedir? Sim, muito obrigada pelo convite. Adorei ver meus alunos aí. Eu vi Tiago, vi Gabi, vi Aline, vi gente a Lu, vi vários alunos da pedagogia, vi gente que já foi meu aluno e que veio aqui para poder assistir. Dizer que eu também estou à disposição, além da instituição, né, que está dando todo o suporte, e que isso vai passar logo e que a gente vai se encontrar em breve. Muito obrigada. Eu quero você mais aqui no meu Instagram, viu? Nesse momento. Jennifer, eu não sou para isso. Pessoal, André não é para isso. Olha que bate bom. Eu adorei. Você nasceu para isso. Tá bom, viu? Aqui, eu agora acabei de ver que o pessoal deixou algumas perguntas. Do Tony. Gostaria de saber como estão lidando com os estágios, principalmente nos períodos... Ótima pergunta. Ótima pergunta. É o Tony Reis? É, exatamente. Tony Reis. Ele é meu primo. Ele é lá na minha cidade do interior. Beijo, Toninho. Ele é meu primo lá de Visconde do Rio Branco. E ele está fazendo psicologia também. Esse é um desafio. Os estágios, né, que nos exigem atendimento presencial. Nós estamos agora com vários grupos de professores dos estágios pensando estratégias. Eu sei que Gislene, Tânia, as meninas do... Patrícia, as meninas da área de recursos humanos estão fazendo de gestão de pessoas, estão fazendo uma proposta fantástica. Então, os alunos eles vão trabalhar online com as pessoas que estão home office sobre estresse, saúde mental e home office. Então,
estão surgindo novas ideias para a gente também trabalhar no online. Os alunos do estágio de atendimento clínico vão fazer o atendimento online, porque foi permitido e liberado pelo CRT. Por exemplo, os alunos que estão nos estágios básicos, que são com as escolas, de projetos socioeducacionais, eles já estão fazendo o diagnóstico, levantamento de demanda. A gente vai trabalhar também com o tema do coronavírus, saúde mental, psicologia social. Então, a gente tem adaptado, algumas coisas vão ter que esperar para junho, julho, né, maio, a gente não sabe ainda quando, mas várias alternativas surgiram e está dando super certo. A gente tem várias comissões, vários grupos de professores por área que está pensando como fazer a prática nesse momento e tem dado super certo. Bom, agora a Luciana está cobrando o ponto, viu? Agora, Andréia. Pra que eu fui falar, né? O ponto é o meu abraço quando eu voltar, Luciana. Vou deixar isso com a Andréia. Ela está cobrando o ponto dela, o ponto de participação. Ponto de participação. Andréia, para finalizar, nós vamos fazer o nosso momento de print. Para eles não ficarem tirando print no momento que a gente está conversando, a gente depois nem pode compartilhar. Aqui a gente pensa em tudo. Sabia. Você tá muito, mas muito blogueirinha mesmo. Temos microfone, olha, todos os equipamentos. Pessoal, nós vamos fazer uma pose e agora é o momento do print. Aí vocês podem fazer o print, postar nas redes sociais, tá bom? Sorrisos. Pronto, muito bom. Pessoal, muito obrigada. E aguardo vocês no meu LinkedIn e no LinkedIn da Andréia para que vocês possam acompanhar o material, o e-book com todas as dicas. Andréia, muito obrigada. Beijo. Vou para a minha 11ª reunião do dia ao vivo, para daqui a pouco eu entrar para a sala de aula. E hoje a gente tem uma aula super legal. Tira print, me manda, que eu vou compartilhar sobre a aula de hoje. Pode deixar, mando sim. Então, tá bom. Tá bom, obrigada, Jenny. Nada. Gente, obrigada pela participação, viu? Muito obrigada pela participação de todos. E eu quero contar uma novidade para vocês. Semana que vem nós vamos ter uma pessoa muito especial, que é uma pessoa da área de jornalismo, uma referência na área de jornalismo, falando com vocês aqui na super live sobre esse momento, sobre as possibilidades de carreira. Então não percam, que já já eu vou compartilhar com vocês todas as informações. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau.